25 experiências que eu quero viver antes dos 25 anos. Então acabou aquela fase de 24 quilômetros antes dos 24 anos e agora a gente vai entrar em novas experiências. Eu percebi que esse ano que passou foi muito rápido e eu só trabalhei, só estudei, só tive uma rotina e eu não tive aquela sensação de viver. Óbvio que eu vivi momentos muito bons, inesquecíveis, comecei a morar sozinha, abri uma empresa, trabalho de outras coisas que não são só a dança, mas sei lá, estou sentindo falta de experiências. Então vou falar essas 25, mas não vão ser na sequência, tá? Não vou fazer na sequência. Vai dando e eu vou fazendo. Então vamos lá. Fazer uma aula de pilates. Gente, desculpa, eu preciso fazer pelo menos uma vez. Porque todo mundo tá gostando, é uma coisa que ninguém critica, todo mundo fala bem. Eu preciso fazer. Fazer uma trilha. Eu odeio trilha. Essa coisa de andar em mato, bicho, não é pra mim. E eu decidi que eu quero fazer. Mas é tipo assim, uma trilha light. É tipo assim, 20 minutinhos de trilha. Não vou fazer a trilha pra chegar na praia. Trilha pra chegar... Não. É 20 minutinhos de trilha. Passar 30 dias me alongando todos os dias. Eu já fui bailarina por mais de 10 anos. Era uma pessoa alongada até onde eu me lembre. Faço yoga, mas eu tô sentindo falta de ser uma coisa cotidiana pra mim. Ser uma coisa que eu faço todos os dias. Eu trabalho com o meu corpo. Eu sou professora de dança, mas mesmo assim eu não tenho esse hábito de me alongar. Eu não lembro a última vez que eu me alonguei. Por isso eu quero me obrigar a fazer isso durante 30 dias seguidos. Experimentar escalada indoor. Como eu já falei, eu não sou muito da aventura, dessas coisas. Eu já botei a trilha. Agora, escalada em pedra mesmo, aí, meu amigo, aí pode ter certeza que eu não vou fazer. Agora, indoor, tipo, o Parque da Mônica, conseguimos. E eu era muito boa no Parque da Mônica. Aprender uma receita que seja a minha receita, que eu saiba fazer muito bem. Antes era o brownie. Eu sabia fazer muito bem brownie, muito. Tipo, o meu brownie era o melhor brownie. Só que aí a minha tia morou nos Estados Unidos, voltou com a receita dos Estados Unidos, deve ter melhorado a receita dos Estados Unidos e simplesmente o brownie dela é 30 vezes melhor do que o meu. Fora que as últimas vezes que eu tentei fazer virou bolo. Então eu quero uma receita que seja, tipo assim, uma coisa que as pessoas falam, ai, faz o seu negócio. Hoje é brigadeiro, mas brigadeiro, gente? Não, eu quero uma receita que eu tenha que ficar fazendo assim, que eu tenha que ficar fazendo assim. Uma receita que vire minha. Que, tipo assim, isso aqui eu sei fazer. Decidir o que eu vou fazer nessa varanda. Eu queria um apartamento que tivesse uma varanda. Eu tenho um apartamento que tem uma varanda. O que tem na minha varanda? Nada. Nothing. Zero, não tem nada. A varanda está do jeito que eu cheguei aqui. E eu queria alguma coisa, um sofá, uma cadeira, uns trem colado na parede. Só que eu também nunca fui atrás. Mas agora eu vou ter que ir atrás. Fazer cerâmica. Eu quero fazer uma cerâmica. Porque o que acontece? Eu tinha 2 cerâmicas que eu tinha ganhado de uma aluna minha. E ela que tinha feito. E eu achei, gente, um chuchuzinho. A maior, que era um bolzinho, quebrou e eu fiquei tão triste, mas eu ainda tenho é tipo um copinho de café que ela fez, eu guardo até hoje. E é uma coisa que, não sei, toda vez que eu tomo ele, me dá uma sensação, tomo nele, me dá uma sensação gostosa. Eu queria ter uma cerâmica que eu fale, tipo assim, eu fiz. Pintar uma tela. Todo o meu dom artístico foi pra dança, 100% dele. Essa coisa de artista, zero, só foi pra dança. E eu queria pintar uma tela, nem que seja um negócio meio assim, ó, misturei todas as cores e ficou preto, ou azul escuro, ou roxo muito escuro e tá feio pra caramba. Nem que seja que eu compre aquelas telas que tem os numerozinhos e as cores tem os numerozinhos, serve, porque deve ser difícil pra caramba também. Montar um quebra-cabeça de 1000 peças. Eu não sei, eu não lembro se alguma vez eu já montei um quebra-cabeça. Se já, eu era criança. E é uma coisa que, sei lá, acho que me remete à infância. A um hobby, a uma coisa que leva tempo, uma coisa que tem que ter paciência. Alguma coisa que, tipo assim, ao invés de estar no celular, ao invés de fazer tal coisa, eu estou montando um quebra-cabeça de 1000 peças. Fazer uma aula de dança de um ritmo completamente diferente. Um ritmo que eu não sei dar o
o que fazer. O que acontece? A dança 2, querendo ou não, eu dominei a dança 2. Então, quando eu vou fazer uma aula de um ritmo, ou até vou dançar um ritmo de dança 2, eu já sei como funciona. Eu posso nunca ter feito aula, mas eu sei como funciona. Eu queria um ritmo que me tirasse totalmente da zona de conforto de... Hã? O que ela tá falando? Hã? Como que ela consegue fazer isso? Eu queria ter essa sensação de não ter ideia do que o professor tá falando no quesito dança. Fazer um piquenique. Eu não lembro a última vez que eu fiz um piquenique. Provavelmente foi, tipo, no aniversário de alguém, ou foi criança pra caramba. E eu queria estender um lençol quadriculado. Pode ter a cesta, mas pode ser uma mochila também. E de ficar comendo sentada, ou sozinha, ou com várias pessoas, tomando vinho, ou tomando água, ou tomando suco. E aquele sol gostoso de árvore, assim, eu quero fazer um piquenique. Passar um dia inteiro offline. Eu já passei uma semana sem Instagram, foi difícil pra caramba. Recomendo, porém não recomendo. Mas de ficar sem celular um dia inteiro, sem clicar nele, sem deixar no modo avião, sem... Nunca. Gostaria de passar um dia offline. Passar um dia sem pressa. Eu fazendo tudo o que eu quero, na hora que eu quero. Óbvio que eu já tinha dias assim de, hoje eu não tenho nada pra fazer, mas eu fiquei o dia inteiro, ou grande parte dele, deitado assistindo série, ou filme, ou algo parecido. E eu quero passar um dia, sei lá, passeando, indo a algum lugar sem pressa, sem ter horário, sem ter que acelerar o meu passo, sem ter que ter aquela sensação de marquei esse horário, eu tenho que estar naquele horário. Eu quero passar um dia inteiro sem pressa. Calma que essa é difícil. Passar uma semana sem reclamar. Eu sou uma pessoa muito reclamona, muito. Às vezes eu não estou reclamando pra você, mas eu estou reclamando na minha cabeça. E eu queria passar uma semana, sei lá, só coisas boas, sabe? Sem falar, tipo, meu, tá muito quente, tá muito frio, você tá atrasado, não era dessa cor, não era pra ter feito assim, não queria estar aqui, queria estar em outro lugar. Sei lá, uma semana sem reclamações. E olha, eu testei isso no meu aniversário. Provavelmente eu devo ter reclamado de alguma coisa. Mas minha mãe e o Renato acordaram atrasados, me buscaram atrasados, e é uma coisa que eu estouraria num nível de sai da frente que o negócio tá louco. Eu odeio atrasos. E quando eu percebi que eles iam se atrasar, eu só fiquei pensando assim de... Não reclama, você tem 20 fucking horas pra você fazer o que você quiser, você não marcou nada com ninguém, tudo bem eles se atrasarem. E realmente, quando eles chegaram, tipo assim, acontece. E, juro, eu tenho quase certeza que eles acharam estranho. Aí a gente foi no parque, correu e ficou sentado. Aí, tipo, era umas 10 horas, eu já tava com aquele senso de urgência, porque eu sabia que eu tinha que estar 12:30 no restaurante. Só que aí ia ter os 3 tomar banho, eu tinha que lavar e secar meu cabelo, aí já veio aquele senso de... Mas mesmo assim, a gente pode ir super na calma. Então eu queria... eu me senti bem não reclamando. Eu acho que é mais um hábito meu, uma coisa que eu estou acostumada a fazer, do que eu ser uma pessoa reclamona. Eu acho que é um hábito. Isso aqui eu não sei nem falar. Aprender lettering. O chat foi me ajudando em algumas experiências, que eu falei assim, olha, me ajuda aí, dá uma ideia de umas. E ele colocou essa, e eu tive que pesquisar. É tipo caligrafia bonita, de princesa, sabe? Que faz assim, 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 assim. Eu quero isso, eu quero aprender a fazer uma letra bonita. Fazer um spa day em casa. Sei lá, um dia inteiro. Eu fazendo minha unha, eu fazendo meu cabelo, eu hidratando meu cabelo, eu com aquela máscara horrível e feia na cara, eu com o meu pé em sais não sei das quantas, eu assistindo série com vinho. É um spa day. Eu quero fazer um spa day. Escrever durante 30 dias. Eu quero esse hábito de pegar um papel, pegar uma caneta e eu escrever. Pode ser sentimentos, pode ser... Eu ia falar reclamações, você viu? Tá enraizado. Pode ser o que eu estou pensando, pode ser o que eu desejo. Eu quero pegar um papel e uma caneta durante 30 dias e escrever qualquer coisa que seja. Passar uma semana inteira lendo em um parque. De preferência, um livro físico. Porque eu tenho Kindle, mas eu gosto de livro físico e estar em um parque lendo é gostoso. Acredito eu, porque eu nunca fiz.
pegar mesmo ia falar naipe, mesmo jeito do piquenique, sabe? Pegar um lençol, colocar no chão e ficar de cara assim pra cima, aí vai doer meu braço. Aí eu viro e fico assim, aí dói o outro braço. Uma manhã inteira, assim, ó, lendo. De preferência, um livro muito bom. Conhecer um parque que eu nunca fui. Eu sou acostumada com Ibirapuera. Eu acredito que eu já tenha ido no Vila Lobos e eu não lembro, mas, tipo, quando eu era criança, sabe? Muito tempo atrás. Parque do Povo, nunca fui. Parque da Bicicleta, tem esse parque? É o mesmo? De algum aí? Eu já ouvi falar desse. Quero ir pode ser em outro lugar também, sei lá, viajei, fui em um parque. Quero ir em um parque que eu não conheço. E não que eu conheça muitos parques, porque você viu que eu não conheço, só conheci Ibirapuera. Fazer uma vela artesanal. Gente, eu tenho muita vontade. Teve uma hora que eu quase, antes de comprar, que eu tenho uma vela aqui na minha sala e uma no meu banheiro. Eu até pesquisei pra eu fazer, mas pra comprar é só 1 milhão de pavio e não sei o que. É muita coisa pra comprar, sabe? Deve ter um kit menor pra eu mesma fazer minha vela. Eu quero isso, eu quero fazer uma vela artesanal. Experimentar balé adulto. Como eu já falei, eu fiz balé durante muitos anos. Eu quero não voltar a fazer uma vez na semana, mas eu quero fazer uma aula de balé e uma aula de balé adulto, porque eu fiz quando eu era criança. Eu não sei o que muda, adolescente, sei lá, acho que a última aula de balé que eu fiz, eu deveria ter o quê? Uns 16, 17 anos. Eu quero fazer uma aula de balé adulto. Passar um dia turistando na minha cidade. Não conheço o Beco do Batman, não conheço Vila Mariana, não conheço MASP, eu não conheço muitos lugares. E é engraçado que quando eu vou para outros lugares ou conheço outras pessoas de outros lugares, eles falam, ai, como que é tal coisa? E eu fico assim, tipo, nunca fui. Foi um dos motivos para eu ter ido na Liberdade há uns, sei lá, 5 ou 6 meses atrás. Porque as pessoas falavam, as pessoas queriam muito ir e eu não tinha ido. Ou tinha ido, mas tipo assim, muitos anos atrás. Não era uma coisa que eu ia, tipo, uma vez no ano. Nunca. Então eu quero que as pessoas perguntem pra mim e eu saiba responder sobre a minha cidade, minimamente. Visitar uma livraria e escolher um livro pela capa. E olha, eu sou muito boa nisso. Eu acho, pelo menos. Porque eu fui em um sebo. Sebo é de livros usados. Nossa, só de lembrar me dá vontade de espirrar. E eu escolhi uns 2 livros, se eu não me engano, e esses 2 livros foram sensacionais. Então, eu acho que eu sou boa de escolher o livro pela capa. E agora eu quero um livro novo, eu quero ir numa livraria diferente, sei lá. Deve ter várias. Aqui na Rua de Baixo tem uma, só que não é legal, sabe? Parece ser uma livraria normal, entre aspas. Eu quero numa livraria, tipo, conceito, sei lá. Eu quero uma livraria legal. Fazer uma aula de tênis. Eu já fiz uma aula de beach tênis, porque eu fazia vôlei e o professor faltou e a gente acabou migrando pra esse beach tênis. Só que eu queria tênis mesmo, sabe? Eu tenho 2 alunos, um deles me falou que o professor de tênis que pediu pra ele fazer aula de dança, porque ajuda na postura. E o outro, eu já sei que ele faz aula de tênis e ele fala que realmente é bom e tudo mais. Eu queria ter essa sensação de entender o que eles estão falando, sabe? Será que, como eu tenho a postura da dança, eu vou me dar bem no tênis? Gostaria de saber, quero fazer uma aula de tênis. Fazer uma aula de vinho, tipo, conhecer sobre vinhos com degustação, obviamente. Eu fui atrás há, sei lá quantos anos atrás, e eu acabei não fazendo, mas eu quero. Eu quero fazer uma aula. Eu posso não entender nada? Posso. Posso sair de lá sem... Posso. Mas eu quero fazer uma aula de degustação de vinho. É esse o nome? Não tenho ideia. E não é aquele de 10 meses, tá? Eu quero, tipo, uma masterclass. Uma coisa rápida. 3 horas bebendo e ouvindo alguém falando que eu tô bebendo. E é isso. Essas vão ser as 25 experiências que eu vou fazer antes dos 25 anos.